Boa noite a todos. Eu me chamo Rodrigo Nogueira, sou médico veterinário formado pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente sou aluno de mestrado em Fisiocirurgia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e fui convidado pelo professor Diogo a trazer uma aula sobre cerebelo para vocês. Bom, o cerebelo, ele vem do latim cerebellum e significa pequeno cérebro. E por que que ele recebe esse nome de pequeno cérebro? Porque ele detém cerca de metade da quantidade de neurônios que o cérebro possui. Isso significa que se nós temos dois neurônios no cérebro, nós temos um no cerebelo, ou seja, um total de três. O cerebelo sozinho corresponde a 10% do volume total do encéfalo. Só para vocês terem uma noção, da proporção que isso representa, o encéfalo é formado pelo cerebelo, pelo tronco encefálico formado por bulbo, ponte, mesencéfalo e pelo cérebro dividido em diencéfalo e telencéfalo. A localização do cerebelo, ele fica posterior no crânio e também posterior em relação ao tronco encefálico. Na verdade, ele meio que abraça o tronco encefálico. Também podemos dizer que ele é inferior em relação ao cérebro e também inferior em relação ao tentório cerebelar. Tentório cerebelar é essa membrana aqui que separa o cérebro do cerebelo, essa estrutura aqui. Bom, falando agora sobre anatomia macroscópica externa numa vista posterior, nós podemos ver essa imagem aqui na tela esquerda superior, uma imagem de uma peça formalizada. Nós conseguimos ver uma vista posterior do cerebelo, em que ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E essa divisão em hemisférios é feita por uma estrutura chamada verme cerebelar, tá? Outra coisa que nós conseguimos ver aqui nessa imagem ilustrativa à direita é que esse cerebelo, além dele ser dividido em hemisférios, ele também é dividido em lobos, tá? Então é o lobo anterior, o lobo posterior e o lobo flóculo nodular. Bom, vocês conseguem ver nessa imagem ilustrativa aqui que o cerebelo ele tem uma série de ranhuras e é, estruturas elevadas aqui na superfície, né, do cerebelo. Essas estruturas elevadas, elas são conhecidas como folhas cerebelares. E essas ranhuras são chamadas de sulcos cerebelares. Então, dois sulcos cerebelares vão delimitar uma folha cerebelar, tá? Sulcos cerebelares mais profundos, eles vão dar origem a estruturas chamadas de fissuras cerebelares. E as fissuras cerebelares, elas são responsáveis por separar os lobos. Lembra que eu falei anteriormente que nós temos a divisão de lobo anterior e posterior? Então aqui em vermelho vocês conseguem ver o lobo anterior e em verde o lobo posterior. E essa divisão entre eles é feita pela fissura primária. Ainda falando sobre anatomia macroscópica interna, nós podemos pegar o cerebelo e dividi-lo em três dimensões. A primeira dimensão que nós vamos abordar aqui é a dimensão transversal. É um corte transversal do cerebelo e a imagem que vocês vão obter é essa imagem aqui. Observem que vocês conseguem delimitar bem o hemisfério cerebelar esquerdo e o hemisfério cerebelar direito e também o verme cerebelar aqui, tá? Num corte agora longitudinal ou sagital, a imagem que vocês vão ver é essa imagem aqui, tá? E nessa imagem a gente também consegue dividir os lobos anteriores, lobos posteriores e o lobo flóculo nodular, tá? E aqui vocês conseguem ver a fissura primária. Agora, uma coisa interessante que eu trago nessa mesma imagem de um corte sagital do cerebelo é que vocês conseguem ver que o cerebelo ele tem um formato de árvore e por isso que ele recebe esse nome de árvore cerebelar. A árvore cerebelar ela é dividida em substância branca e cinzenta. A parte que seria representativamente falando, o tronco, o caule com os galhos, seria a parte de substância branca, que é a parte mais interna. Ela é formada por prolongamento de dendritos e axônios de células,
né? Além das células da glia, tá? E por isso que ela tem essa cor mais clara e recebe o nome de substância branca. Na parte mais externa do cerebelo, vocês conseguem ver aqui as folhas cerebelares, né, com os sulcos e as fissuras, né? E aí nessa parte mais externa do cerebelo é chamada de córtex cerebelar, onde nós temos a substância cinzenta. A substância cinzenta, ela tem essa cor e recebe esse nome porque ela tem uma alta concentração de corpos neuronais, tá? O último corte que eu vou trazer para vocês aqui, numa anatomia macroscópica interna, é o corte coronal. O corte coronal, a imagem que vocês vão ter é a seguinte: essa imagem que vocês estão vendo é uma peça anatômica formalizada, e a gente fazendo um corte coronal, você vai ver a parte interna dele nesse sentido, tá? E aí, quais estruturas que vocês conseguem ver nessa imagem aqui? Vocês conseguem ver em branco a árvore cerebelar, né? Você consegue ver aqui as folhas cerebelares, que é o córtex cerebelar, tá? E mais para dentro aqui você consegue ver estruturas que têm uma substância cinzenta também, assim como o córtex cerebelar. Essas estruturas são os núcleos cerebelares. Os núcleos cerebelares são um conjunto de corpos neuronais envoltos por substância branca. Nós temos quatro pares de núcleos cerebelares. É o núcleo fastigial, núcleo globoso, núcleo emboliforme e núcleo dentado. O núcleo fastigial é esse aqui do meio, que você tem o par tanto de direito quanto esquerdo. Os núcleos globosos são esses dois aqui, que você também tem o direito e o esquerdo. Os núcleos emboliformes são esse aqui, que tem uma forma de gota ou de bolha, que também tem do lado esquerdo e direito. E os núcleos denteados, tá? Que são essas estruturas que têm esse nome devido ao formato de dente, também dos dois lados, tá? Pegando essas folhas cerebelares, né, que é o córtex cerebelar, e fazendo um corte histológico, a imagem que nós vamos ter é essa daqui. Então, aqui vocês conseguem observar bem o sulco cerebelar, outro sulco cerebelar aqui, e esses dois sulcos vão delimitar uma folha cerebelar, tá? Sulcos cerebelares mais profundos, eles vão formar as fissuras cerebelares, tá? Pegando agora esse corte histológico aqui na parte mais externa e dando um zoom desse córtex cerebelar, nós temos essa imagem aqui à direita, que são as camadas de células que nós temos nesse córtex cerebelar. A camada mais externa é a camada molecular, que é essa camada aqui mais grossa aqui, mais extensa, né? A camada do meio é formada pela camada das células de Purkinje, é uma camada de interseção, de transição entre a camada molecular, que é a mais externa, e a camada glomerular, que é a mais interna, que é essa camada aqui mais roxinha, tá? Mais interno ainda, nós temos a substância branca da árvore cerebelar. Então, vocês conseguem ver tanto aqui à direita, nesse córtex, esse corte mais aproximado, como nesse outro corte aqui menos aproximado, a árvore cerebelar, que é a substância branca formada por prolongamentos de dendritos e axônios e células da glia. Bom, agora eu vou falar para vocês, camada por camada, essas três camadas do córtex cerebelar que eu falei anteriormente, eu vou falar quais são as estruturas que tem nessas camadas. A primeira camada é a camada molecular, né? A camada molecular ela é composta pelas células estreladas, como mostra ali a setinha, tá? Ela é formada pelas células do cesto, que também mostra ali na seta, e dendritos das células de Purkinje, tá? Então aqui é importante eu chamar a atenção de vocês que é o seguinte, as células de Purkinje, elas atravessam as três camadas. E na camada molecular, você só vai ter os dendritos, são os prolongamentos dos dendritos dessa célula de Purkinje. Mas essa célula de Purkinje, outras estruturas delas ocupam outras camadas, tá? Ainda na camada molecular, nós temos os axônios das células granulares. Eu ainda vou falar o que são as células granulares, posso trazer um breve pincelado aqui, mas elas são células que se encontram na camada granular, que é a camada mais profunda, e ela tem esses prolongamentos de axônios aqui, que atravessam a camada de Purkinje, chegam até a camada molecular, e elas são chamadas de fibras paralelas bifurcadas em T, tá? Agora, falando da camada de células de Purkinje,
é a camada intermediária formada pelas células de Purkinje em formato de cantil. Então, lembra que eu falei que as células de Purkinje elas atravessam as três camadas e que na camada anterior ela tem os dendritos das células de Purkinje? Então, na camada das células de Purkinje, que é a camada intermediária, nós temos os corpos das células de Purkinje, que tem formato de cantil, tá? Ainda na camada das células de Purkinje, nós temos uma estrutura chamada axônio das células de Cesto. Então, são prolongamentos dos axônios das células de Cesto que estão localizadas na camada molecular, que elas atravessam a camada das células de Purkinje, fazendo conexão entre as células do cesto e os dendritos das células de Purkinje. E por último, nós temos os prolongamentos dos axônios das células granulares. Então, lembra que eu falei anteriormente que na camada molecular nós temos as fibras paralelas em T? Para elas saírem da camada granular e chegar até a camada molecular, ela tem que inevitavelmente atravessar a camada de Purkinje. Então, a gente tem que considerar que essas fibras paralelas fazem parte dessa camada. Por último, a camada granular, que é formada pelas células granulares, que eu comecei falando anteriormente, que são essas células aqui sinalizadas pelas setas, essas daqui, tá? E essas células elas vão ter prolongamentos que vão chegar até a parte mais externa do córtex medular, cerebelar, tá? Ainda na camada glomerular, nós temos os axônios das células de Purkinje. Então, lembra que eu também falei que as células de Purkinje, elas ocupam as três camadas? Então, nós temos os dendritos, os corpos das células de Purkinje em formato de cantil, e temos os prolongamentos dos axônios da célula de Purkinje, que são essas estruturas aqui sinalizadas pela setinha. E por último, nós temos os interneurônios, chamados de células de Golgi, que são essas células aqui que aparecem na seta, e elas são responsáveis por conectar os dendritos das células de Purkinje. Bom, o córtex cerebelar, ele vai ter estruturas que vão sair dele e vão chegar nele, tá? Então, fibras que estão saindo do córtex cerebelar são fibras chamadas de prolongamento dos axônios das células de Purkinje, que são essas fibras em vermelho aqui. Então, vocês podem observar nessa imagem à direita que nós temos um cerebelo em uma visão macroscópica interna, que nós conseguimos ver aqui as folhas cerebelares e o córtex cerebelar, fazendo um corte histológico nesse esquema aqui, que não é uma imagem real, é um esquema ilustrativo, nós conseguimos ver aqui as fibras, né, vermelhas, que elas saem do córtex cerebelar e vão até a substância branca, que é a árvore cerebral. Outra estrutura que sai do córtex cerebelar são as fibras colaterais, tá? As fibras colaterais são essas estruturas aqui que a gente também já mostrou anteriormente. E por que que essas fibras são importantes? Porque muitas delas vão sair do córtex cerebelar e chegar aos núcleos cerebelares ou núcleos centrais do cerebelo, né, que a gente também já falou anteriormente, né? Os núcleos centrais têm esses quatro grupos aqui, que eles são tanto no hemisfério direito como no hemisfério esquerdo, tá? Os núcleos do cerebelo, além de receber, eles também enviam fibras para fora dele. Então, assim como o córtex, ele manda fibras para fora, ele também recebe fibras para o seu interior. E os núcleos cerebelares, eles recebem fibras vindo do córtex cerebelar e também indo para o córtex cerebelar, tá? Fibras que vão chegar ao córtex cerebelar. As fibras que chegam ao córtex cerebelar são duas as principais tipos de fibras. São as fibras musgosas e as fibras trepadeiras, tá? As fibras musgosas em roxo, elas têm origem de diversos neurônios do sistema nervoso central, e esses neurônios estão localizados no córtex motor do cérebro, no núcleo vestibular do tronco encefálico e na medula espinal, tá? Elas vão ter origem lá nessas estruturas e elas vão terminar na camada granular, que é a camada mais interna do córtex cerebelar, tá? E elas vão fazer sinapses com os dendritos das células granulares. Então, essas fibras musgosas, que são essas daqui em roxo, né? Elas vão chegar através das fibras musgosas, vão atravessar a camada molecular,
a camada das células de Purkinje, vai chegar até a camada granular e vão fazer essas ligações aqui com as células granulares, tá bom? A outra fibra que chega ao córtex cerebelar são as fibras trepadeiras. Elas têm origem no núcleo olivar interior e elas terminam na camada molecular, que é a camada mais externa do córtex cerebelar. São essas fibras em azul aqui, tá bom? E elas vão fazer sinapses entre os dendritos das células de Purkinje, ou seja, como vocês podem ver nessa imagem aqui, essas fibras paralelas elas vão conectar os dendritos das células de Purkinje, tá bom? Bom, ainda sobre as fibras musgosas, né, elas têm, como eu falei anteriormente, elas têm origem de diferentes neurônios do sistema nervoso central. E esses neurônios são localizados em diferentes regiões do sistema nervoso central. Uma delas são os núcleos vestibulares, tá? Que ficam localizados no tronco encefálico e eles vão chegar até o lobo flóculo nodular, que é uma região mais antiga na formação evolutiva do cerebelo, que é uma estrutura do sistema nervoso central. E como ela é uma estrutura mais antiga, de organismos menos evoluído, digamos assim, ela recebe o nome de arquicerebelo. E essa região ela é responsável pelo equilíbrio dos animais, dos indivíduos como um todo, tá? Então, por que que isso é importante? Tá? Isso eu vou explicar mais para frente quando eu falar das conexões e também da evolução. É, Outra região que a fibra musgosa vai chegar, ela tem origem da medula espinal, né? Como o próprio nome diz, na medula espinal é lá da medula espinal. E ela vai chegar até o lobo anterior, que é essa região em roxo aqui, que é uma região um pouco mais recente evolutivamente do cerebelo das espécies animais. E por isso ela recebe o nome de paleocerebelo. Ela é responsável pelo tônus muscular, tá? Dos animais. E a outra fibra, ela tem origem lá no córtex motor cerebral e ela chega ao lobo posterior do cerebelo. Essa é a estrutura mais recente, falando em questão de evolução do sistema nervoso central e do cerebelo, e por isso ela recebe o nome de neocerebelo, e ela está relacionada com coordenação motora. E por que que isso é importante? Lembra que eu falei que eu ia explicar para vocês por que que esses nomes de arquicerebelo, paliocerebelo e neocerebelo são importantes? Porque evolutivamente, né, o arquicerebelo é uma estrutura que é representada pelo lobo flóculo nodular, que é essa estrutura em laranja aqui na imagem, tá? E ela é a primeira estrutura a aparecer na evolução dos animais. Então, se a gente for falar dos animais marinhos, que foram os primeiros animais a aparecerem, né, no planeta Terra, eles eram animais que precisavam ter uma noção de localização de onde eles estavam. Então, ele precisava saber aonde que era a superfície, onde que era mais profundo, saber se orientar em relação ao posicionamento do seu corpo em relação à água, então a parte dorsal sempre para cima e a parte abdominal sempre direcionada para baixo. Então vocês podem ver aqui nessa imagem à direita, essa estrutura em azul aqui é o cerebelo dos peixes, tá? Então você vê que ele é bem pequenininho, tá? E uma lesão nessa estrutura, no cerebelo, ela basicamente ela vai afetar o equilíbrio. Então, uma lesão no floco nodular, ela vai mexer no cerebelo com a questão do equilíbrio, tá bom? Falando agora de uma estrutura evolutivamente mais recente, que é o paliocerebelo, que ele fica localizado ali no lobo anterior, né? É uma estrutura mais recente na relação da evolução animal e está relacionada a animais de terra firme, porque eles precisavam manter o tônus postural, porque agora a força da gravidade ela é mais intensa, o animal tem que manter a espinha ereta. Então, se vocês pensarem evolutivamente, quais são os seres vertebrados que tiveram acesso ao ambiente terrestre, né? Foram os anfíbios e os répteis. E na sua grande maioria, eles são animais que têm uma posição na Terra mais rasteira, né? Então, evolutivamente, vocês conseguem ver que o cerebelo deles é um pouco maior em comparação com o peixe, porque ele tem esse paliocerebelo que o peixe não tem, tá? Então, os anfíbios e os répteis, eles têm o arquicerebelo e o paliocerebelo. Os peixes já não têm, tá? Então, os peixes não têm o lobo anterior do cerebelo. Uma lesão no lobo anterior do cerebelo vai afetar o tônus muscular
e causar basicamente hipotonia, tá? E o que que é isso? É uma moleza muscular. O animal teria dificuldade para se manter ereto e manter uma postura normal, tá? O indivíduo não consegue sustentar o peso do próprio corpo. Agora, uma estrutura mais recente evolutivamente é o neocerebelo, que é composto pelo lobo posterior, que é essa estrutura em verde aqui na imagem, tá? Essa estrutura está relacionada a animais mais evoluídos, né? E ela tem a função de trazer movimentos de coordenação motora, movimentos mais precisos e delicados. Então, quais são os animais que evolutivamente tiveram a necessidade de aprimorar a execução dos seus movimentos, né, de refinar? Foram as aves, porque elas precisavam disso para bater as asas, por exemplo, o beija-flor, que ele não só bate a asa, ele rotaciona a asa para poder conseguir manter o seu corpo em voo parado, e os próprios seres humanos, os primatas, com o manuseio dos dedos, né, a execução de funções finas e delicadas, tá? Então, vocês conseguem observar que o cerebelo dessas espécies ele é bem maior. Por quê? Porque ele tem as três estruturas: o arquicerebelo, o pariocerebelo e o neocerebelo, formado pelo lobo flóculo nodular, lobo anterior e lobo posterior. Tá bom? Bom, falando agora das conexões vestibulares, né, do vestíbulo cerebelar. É, o que que é a conexão vestíbulo cerebelar? É a conexão que vai mexer lá com o arco cerebelo. Lembra que eu falei que o arco cerebelo, lá no lobo flóculo nodular, está relacionado com o equilíbrio? Então, a conexão nervosa do vestíbulo cerebelar, ela vai acontecer da seguinte forma. Então, primeiro você vai receber é, a informação lá do receptor do labirinto, do seu posicionamento no ambiente, então você vai receber um estímulo nesse receptor nervoso. Essa informação vai gerar um potencial de ação que vai ser transmitido pelo nervo vestíbulo coclear até chegar no núcleo vestibular. Então, vocês podem ver aqui na imagem que o receptor recebe o estímulo, gera um impulso. Esse potencial de ação ele é transferido como impulso nervoso pelo nervo vestíbulo coclear até o núcleo vestibular. E aí, do núcleo vestibular, ele vai mandar uma fibra musgosa que vai chegar até o cerebelo, tá? Mais especificamente na região do arco cerebelo, né? Que é o lobo flóculo nodular, tá? E aí lá ele vai receber essa informação e vai levar do córtex cerebelar até o núcleo fastigial. Então, o cerebelo vai receber essa fibra nervosa aqui pelo córtex cerebelar e do córtex cerebelar ele vai chegar até o núcleo fastigial, tá? Como esse núcleo fastigial ele fica localizado no arquicerebelo, que é no nódulo, no lobo flóculo nodular, ele vai agir lá no núcleo fastigial direito e esquerdo, como mostra aqui nessa imagem, tá bom? Isso é o impulso que está chegando ao cerebelo. O impulso que está voltando, que seria a resposta do cerebelo a esse estímulo, ele vai partir, obviamente, do núcleo fastigial, que foi o destino final dele, e do núcleo fastigial ele vai sair pelos prolongamentos dos axônios das células de Purkinje e vai chegar até o córtex cerebelar, tá? E no córtex cerebelar, ele vai mandar essa informação até o núcleo vestibular, né? O núcleo vestibular que fica nessa região aqui que foi mostrada anteriormente, no tronco cerebelar, no tronco encefálico, né? E aí lá ele vai mandar isso para o trato vestíbulo espinhal, né? Aqui estou mostrando na imagem em vermelho o prolongamento dos axônios da célula de Purkinje, né? E aí, depois que ele chega no trato vestíbulo espinal, ele vai sair da medula espinal e vai chegar até os músculos axiais. Então, essa imagem à esquerda aqui, apesar dela estar um pouco embaçada, não ter uma qualidade muito boa, vocês conseguem ver que o estímulo ele sai do cerebelo, né? Passa pelo núcleo vestibular, chega até a medula espinal e da medula espinal ele vai até o músculo axial. Esse impulso ele vai ser responsável por gerar o equilíbrio do movimento. E por que assim, isso é importante? Quando a gente anda, a gente não pensa em contrair o quadríceps ou o posterior da coxa ou os músculos da coluna.
para manter a coluna ereta, né? A gente simplesmente pensa, vamos andar daqui para lá e você simplesmente anda. Então, apesar de ser um movimento voluntário, né? Você quis ir daqui até ali, ele tem uma série de controles autônomos, uma série de contrações musculares que são autônomas, que é para regular o equilíbrio. Então seria impossível a gente conscientemente contrair diversos músculos ao mesmo tempo para poder chegar de um lugar ao outro, tá? Então isso é quem é responsável por esse controle é o cerebelo, a parte aí do lobo flóculo nodular, tá bom? Bom, falando agora das conexões espinocerebelares, tá? As conexões espinocerebelares, elas começam lá nas fibras ascendentes da medula, ou seja, aqui como mostra a imagem à direita, o impulso nervoso vai chegar por aqui, por uma fibra ascendente, aí ela vai entrar na medula espinal, né? Vai transmitir esse potencial de ação aqui até a medula espinal. Da medula espinal, ela vai chegar até o cerebelo, e aqui você vai ver que ele tem três divisões. Uma parte dessa fibra, que é a fibra musgosa, né? Ela vai conectar aqui aos núcleos cerebelares, que tem três núcleos aqui, tá? Um deles é o núcleo emboliforme e o núcleo globoso, que aqui ele está representado como uma única imagem, mas são duas, tá? E o núcleo fastigial, que é esse daqui. Além dele mandar direto para esses núcleos aqui, ele vai mandar também lá para o córtex cerebelar. E no córtex cerebelar, esse impulso nervoso aqui vai agir nas células que tem aqui e vai gerar mais impulsos que também vão ser levados para o núcleo emboliforme e globoso e também para o núcleo fastigial. Tá bom? Deu uma travada aqui. Mas só continuando, então as fibras musgosas elas vão chegar até a camada granular do córtex no lobo anterior, tá? No páleo cerebelo, que é essa estrutura aqui, e vai mandar informação para os núcleos fastigiais, núcleo globoso e emboliforme. E a outra forma é a transmissão direta para esses núcleos, tá? Então, depois que essa informação chega no córtex e manda indiretamente para os núcleos ou chega diretamente aos núcleos, esses estímulos nervosos, eles têm que voltar e gerar uma resposta, né? Essa resposta, que também é uma conexão espinocerebelar, ela vai começar lá no núcleo fastigial, tá? Lá no núcleo fastigial, que é essa estrutura aqui, e o núcleo fastigial vai mandar prolongamento dos axônios das células de Purkinje até os núcleos vestibulares, que são esses daqui, tá? Aqui embaixo, e os núcleos reticulares, que são esses aqui em cima. E esses dois núcleos que ficam no tronco encefálico, eles vão fazer o trato vestíbulo espinal e retículo espinal, mandando fibras que vão chegar até os neurônios motores da medula e vão mandar a resposta para os músculos axilares, a musculatura axial. E esse impulso ele é responsável pelo tônus muscular, pelo tônus de postura, locomoção, tá? O mecanismo postural do indivíduo, tá? Outra forma de transmissão desse impulso nervoso é pelos núcleos globoso e emboliforme. Então, os núcleos globosos e emboliforme vão mandar essas fibras aqui até o núcleo rubro, que é o nome dessa estrutura aqui, tá? E do núcleo rubro ele vai mandar o trato rubro-espinhal até a medula espinal para poder mandar a informação para o músculo, para a musculatura axial. Tá bom? Bom, a última conexão que nós temos aqui é a conexão córtico-cerebelar, tá? Então, ela começa lá nas fibras de diferentes regiões do córtex cerebelar motor, tá? Ela vai mandar essas fibras até o tronco córtico pontino, tá? Depois ela vai para o núcleo pontino, que é o que fica localizado no tronco encefálico, e depois ela chega até o cerebelo pelas fibras musgosas e até a camada granular do córtex cerebelar, que fica localizado no lobo posterior do neocerebelo, tá? E lá
ela vai chegar até, depois que sair, né, do córtex cerebelar, ela vai até o núcleo dentado, tá? São os núcleos dentados. Então, só para eu explicar um pouco melhor aqui, eu vou voltar essa imagem aqui primeiro. Então, as fibras do córtex, elas chegam ao tronco. Então, as fibras aqui do, do córtex cerebelar, tá? Elas vão chegar ao tronco pontino, que fica aqui. Então, aqui, ó, fibra cerebelar, a fibra vai chegar até o núcleo pontino. Do núcleo pontino, que fica localizado no tronco encefálico, ela vai mandar as fibras musgosas, tá? Até os núcleos dentados e até o córtex cerebelar. E aí, no córtex cerebelar, ela vai mandar também para o núcleo dentado. Então, quando juntar o potencial de ação desses dois impulsos aqui, o que vai direto para o núcleo dentado e o que vem diretamente do córtex cerebelar, ele vai gerar uma resposta que vai também uma conexão córtico-cerebelar, que vai vir do núcleo dentado, vai ser mandado até o núcleo rubro, do núcleo rubro ele vai até o tálamo, e do tálamo ele vai até o córtex cerebelar motor. Aí do córtex cerebelar motor ele vai mandar uma fibra até a medula espinal para gerar a resposta de coordenação de movimentos finos, de planejamento de ações motoras. Tá bom? Então, quais são as funções do cerebelo? Depois de a gente ter dado toda essa aula, todas essas informações, quais são as principais funções do cerebelo? Então, o cerebelo tem como principal função refinar de forma autônoma os movimentos que serão executados e controlar e regular a motricidade somática dos músculos, tá? Então, as funções vão influenciar diretamente o equilíbrio, o tônus muscular e a coordenação motora. Esses são os três principais. Mas também vai influenciar na movimentação dos olhos, tá? E na expressão facial. Então, quando a gente vai olhar para a direita, olhar para a esquerda, nós contraímos uma série de músculos que nós temos nos olhos, e isso é feito de forma autônoma, tá? Então, apesar de ser um movimento voluntário de você olhar para a direita ou para a esquerda, o controle fino desse movimento ele é feito de forma automática pelo cerebelo, tá? Além da expressão facial. Então, por exemplo, quando a gente está feliz ou está triste, que a gente chora ou sorri da gargalhada, esses movimentos de gargalhada aqui da garganta, ou expressão facial, as contrações musculares dos músculos faciais, isso é tudo involuntário. A gente, na verdade, ele é voluntário, mas as contrações ela acontecem de forma autônoma, é automático, tá? E por que que isso é importante? Os psicólogos dividiram o processo de aprendizagem motor em três etapas. Então, os movimentos motores que são voluntários, que você faz porque você quer fazer, eles precisam ser aprendidos, tá? E para ser aprendidos, eles têm que passar por essas três etapas. É a etapa de cognição, que você vai aprender como executar os movimentos, então você vai aprender sobre a textura do piso, se ele é liso, se ele é áspero, se ele é gelado, quente, enfim. Você vai conseguir absorver o máximo de informações para gerar aquele movimento. Depois você tem a etapa associativa, no qual nós vamos refinar e aprimorar esses movimentos, e a parte autônoma, quando você já faz automático sem pensar. Então, comparativamente, é como se você pensasse na pessoa que está aprendendo a andar, ou a pessoa que está aprendendo a dirigir, a pessoa que está aprendendo a escrever ou a amarrar um cadarço. Você tem muita dificuldade no início de executar esses movimentos, mas depois você faz sem pensar, às vezes até com os olhos fechados, tá? Então, por que que isso é importante? Aqui que eu trago para vocês como curiosidade que uma das dificuldades que a robótica tinha era exatamente com esse refino de movimentos autônomos. Então, em relação ao equilíbrio, a tônus muscular e movimentos refinados, porque isso tudo deveria ser processado e eles tinham muita dificuldade de fazer isso de forma automática. E eles só conseguem fazer isso hoje em dia graças ao surgimento da inteligência artificial que faz esse refinamento parecido com o que o cerebelo faz, tá? Então, as alterações cerebelares ou lesões cerebelares, elas vão afetar os indivíduos de diferentes formas. Então, por exemplo, quando a gente fala de indivíduos autistas, é, eles têm alterações cerebelares em que ele tem uma hipoplasia cerebelar. Principalmente em relação ao verme cerebelar, ele é involuído, ele tem um tamanho diminuído, e por isso as células de Purkinje
ela tem uma diminuição na sua quantidade, também nas células granulares, tem uma diminuição do número de neurônios e do número de núcleos fastigiais. Isso vai fazer com que eles tenham menos fibras no córtex cerebral para conectar com o cerebelo, tá? Falando também agora da esclerose múltipla, por exemplo, que é uma doença autoimune, ela vai destruir células do sistema nervoso central, e se essa lesão for no cerebelo, ela vai afetar drasticamente a questão do equilíbrio, do tônus muscular e da coordenação motora. Então, as lesões de cerebelo em pessoas que têm esclerose múltipla, elas são pessoas que têm problema com equilíbrio, tônus muscular e coordenação motora. Isso é importante vocês diferenciarem o que é equilíbrio do que é tontura. Então, o equilíbrio é uma pessoa que ela tem dificuldade de manter o corpo numa posição correta. Então, ela fica como se ela sempre tivesse torta. Em relação à pessoa que está tonta, a gente está falando mais de tontura de rotação, a pessoa que se sente enjoada. Então, a pessoa que ela está desequilibrada, não necessariamente ela está tonta, tá? Mas uma pessoa que está tonta, geralmente ela está desequilibrada, tá? Por fim, a última doença que eu venho trazer para vocês aqui é o Parkinson, tá? O Parkinson ele acontece pelo acúmulo anormal de uma proteína no sistema nervoso central, no córtex, no cerebelo, né? Desculpa, não é no cerebelo, é no tronco encefálico, tá? Ela acontece por um acúmulo anormal de uma proteína chamada alfa-sinucleína, que ela leva à morte de células nervosas. E essa produção exacerbada dessa proteína acontece na substância negra, que é uma estrutura localizada no mesencéfalo, tá? E progressivamente ela vai matando as células ao seu entorno e vai trazendo aquelas sintomatologias que a gente conhece do Parkinson. Por fim, eu queria agradecer a vocês, a toda a turma de psicologia, pela atenção nessa aula e dizer para vocês uma frase que é: falar é uma necessidade de todos, de muitos, mas escutar é uma arte. Então, parabéns pela profissão de vocês. Boa noite. Acho que foi, né? Ainda está gravando?